Olá, Roger. Tudo bem? Como é que está São Paulo? Aqui no Rio está muito quente. Sobre o seu áudio, eu quero comentar o seguinte: o modal de transporte é tudo aquilo que transporta pessoa, ser humano. Um exemplo de modal de transporte é o skate. O skate é um modal de transporte. O trem é outro modal de transporte. O táxi é outro modal de transporte. O carro é outro modal de transporte. Então, o que é modal de transporte no nosso entendimento da Ordem dos Taxistas do Brasil? É tudo aquilo que transporta a pessoa, ser humano, de um ponto físico para outro ponto físico. Ok? Ô Roger, eu vou fazer os comentários em partes separadas sobre o seu áudio, tá? Sobre aquela parte que você fala, que é a segunda parte do seu áudio, que você fala sobre ter autorização e não ter autorização. No Brasil e em qualquer outro país, em todos os países, para ter atividade econômica dentro da lei, você tem autorização, você está legalizado, você está lícito. E quem não está com autorização, está ilegal, marginal. Por quê marginal? Porque está à margem da lei. Então, o que acontece? O taxista tem autorização porque a profissão de taxista foi legalizada de direito e ela já existia de fato há muitos séculos. Então, o taxista presta um serviço que já foi legalizado por lei federal e já foi regulamentado. E para que um ser humano preste o serviço da profissão de taxista, é necessário percorrer o caminho para poder prestar o serviço de uma forma dentro da lei. Se o caminho para prestar o serviço da profissão de taxista não é ou não satisfaça o justo, o que nós desejamos, nós temos que mudar o caminho para que esse desejo dos taxistas e dos consumidores sejam satisfeitos. Tá ok? Pelo que nós da OTB percebemos, em território brasileiro não existe nenhum motorista de Uber, Cabify e similares que prestem um serviço de transporte dentro da lei. Por quê? Porque nenhum tem autorização do poder público para prestar o serviço de transporte. Quem presta o serviço de transporte não é a empresa Uber. De fato, quem presta o serviço de transporte são os motoristas que utilizam o aplicativo ou programa de computadores das empresas Uber, Cabify e similares que intermediam o serviço para os consumidores que querem o serviço prestado pelos motoristas de Uber, Cabify e similares. Ô Jorge, é importante, fundamental que a gente fale de uma forma objetiva sobre os fatos, né? Por exemplo, o táxi é um modal de transporte onde pessoas
os consumidores recebem o serviço de transporte prestado pelos taxistas. Então, o táxi não presta serviço de transporte. O táxi é o transporte, é o modal de transporte onde as pessoas se deslocam de um ponto físico para outro. O taxista é o prestador de serviço. O táxi, para poder estar conforme as leis federais, ele precisa estar licenciado na categoria aluguel. E o taxista precisa receber a autorização para que ele seja o prestador do serviço da profissão de taxista. Ô Roger, nós da Ordem dos Taxistas do Brasil não usamos expressões amadoras. Nós nos esforçamos para usarmos palavras e frases o mais profissionais e mais técnicas possível. Mediante isso, nós não usamos a expressão popular, informal e amadora, na nossa opinião, da praça. A praça significa, na nossa opinião, profissão. Então, o que ocorre? Na profissão de taxista, é necessário ter autorização para estar dentro da lei. O ser humano, para prestar o serviço de qualquer profissão, é necessário que ele tenha autorização da instituição concedente, que concede autorização. Para você exercer a advocacia, você precisa da autorização da OAB. Para você prestar o serviço da corretagem de imóveis, você precisa da autorização do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Infelizmente, e indevidamente, injustamente, ainda, hoje são 17 de janeiro de 2019, a profissão de taxista ainda está injustamente, indevidamente, inadequadamente, com a autorização emitida pelo Poder Público Municipal. Porque em todas as outras profissões, quem emite essa autorização é o Poder Público Federal, conforme nós da OTB estamos propondo como solução, uma das soluções para resolver os problemas na profissão de taxista. Desde 2011, nós estamos lutando por isso. Ô Roger, o golpe na profissão de taxista começou lá em 2016, quando taxistas, auxiliares e titulares, inocentemente, apoiaram os falsos líderes de taxistas, alguns que ficaram nos estados e outros, principalmente esses, que foram diversas vezes ao Congresso Nacional, defender o PL 5587 e o PLC 28, que gerou a Lei Federal Inconstitucional 13.640, que legalizou o absurdo legislativo de motoristas prestarem o mesmo serviço da profissão de taxista. Isso seria semelhante ao porteiro ser legalizado para prestar o mesmo serviço do corretor de imóveis, ou o charlatão ser legalizado para permitir que preste o mesmo serviço do médico. O Roger, eu lembrei no início, que eu esqueci de mencionar, que transporte é uma coisa, serviço de transporte é outra coisa. O transporte público é um conjunto de pessoas físicas e jurídicas
que prestam algum tipo de serviço de transporte. E o transporte público, ele pode ser de serviço público de transporte ou serviço privado de transporte. O transporte privado, ele não pode ter prestação de serviço de transporte, porque no momento que uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que tenha transporte privado passe a oferecer serviço de transporte, ele deixa de ser um transporte privado. Eu vou dar um exemplo que é muito bom, a carona. A carona é uma coisa muito bacana, mas ela não tem participação de dinheiro, nem de troca de nada. Porque desde o momento que tem atividade econômica, ou troca, que também é uma atividade econômica, deixa de ser um transporte privado. Transporte privado não existe atividade econômica. A atividade econômica só existe lá no transporte público. Os falsos líderes de taxista foram diversas vezes a Brasília, eles estão espalhados por todo o país, foram no Congresso Nacional em Brasília, sem saber as distinções existentes entre o transporte público e o transporte privado. Eu não posso me expandir muito nesses assuntos, porque aqui é um bate-papo no WhatsApp. Então, nós fomos traídos e golpeados por pessoas que não têm condições de representação, por não preencherem requisitos éticos, morais, e que não detêm conhecimentos básicos para estar no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, nem no Poder Judiciário. Ô Roger, o decreto do Haddad, não havia legislação federal que permitia motorista prestar o mesmo serviço da profissão de taxista. A maioria dos taxistas no Brasil não se esforçaram para que o primeiro decreto que regulamentava no Brasil, que era em São Paulo, que era o decreto do Haddad, não se esforçaram para ajudar, para anular juridicamente esse decreto do Fernando Haddad. Não houve interesse. Como também não houve interesse dos taxistas auxiliares e titulares espalhados pelo país, eu digo a maioria dos taxistas não tiveram interesse para trancar o processo legislativo no Congresso Nacional do PL 5587 e do PLC 28. Hoje, dia 17 de janeiro de 2019, nós temos que anular a lei federal 13.640, que ela é inconstitucional. Por quê? Porque o serviço de transporte, o serviço privado de transporte individual de pessoas em veículos até 7 lugares, ele já foi legalizado e já foi regulamentado e pertence à profissão de taxista. Eu repito, o serviço privado de transporte individual de pessoas em veículos até 7 lugares já foi legalizado e já foi regulamentado, que é o serviço da profissão de taxista. Pessoas físicas ou jurídicas que prestam serviço em transporte privado é uma atividade econômica ilegal, tanto do prestador, de quem intermedia esse serviço. Só que esse serviço foi legalizado.
por lei federal, já está sancionado. Para que a gente anule isso, nós temos que levar ao Judiciário ou o Poder Executivo Federal, o atual presidente do Brasil, que é o Bolsonaro, revogar essa lei federal. E todos nós sabemos que o Bolsonaro é a favor da empresa Uber e similares, juntamente com os motoristas. E ele é contra a profissão de taxista. Ô Roger, todas as leis em território brasileiro que limitam táxi por habitantes, elas são inconstitucionais. Por quê? Elas entram em conflito com o artigo da isonomia, o artigo da dignidade humana e o artigo da livre iniciativa. Pois bem, a proposta de limitar os carros por habitantes, os carros dos motoristas de Uber, Cabify e similares, será também inconstitucional. E eles vão usar esses argumentos previstos no direito brasileiro e na Constituição Federal do Brasil em vigor. Então, essa proposta de limitações de carros por habitantes será uma derrota no Poder Judiciário, porque provavelmente eles vão impetrar ações no Poder Judiciário invocando essas argumentações. As liminares que eles conseguiram, eles só invocaram só um desses 3 dispositivos descritos em 3 artigos da Constituição Federal do Brasil. Que é o artigo da livre iniciativa. Eles não se basearam em outros 2 artigos da Constituição Federal do Brasil. A profissão de taxista não pode ser banal, não pode ficar banal, onde não se exige nenhuma escolaridade, não existe curso de formação de taxistas, e quando a gente fala de curso de formação de taxista, ou de uma profissão, nós temos que falar de curso autorizado pelo MEC, e ele tem que ser classificado em nível técnico, tecnólogo ou de nível superior. Então, o atual curso de taxista, nós podemos dizer que não existe. Porque, primeiro, que ele não é autorizado pelo MEC, e segundo, ele não tem nenhuma dessas 3 classificações que eu acabei de mencionar. E que não é capaz de transformar aqueles taxistas que nós sonhamos em realidade. Ô Roger, um dos motivos que nós temos problemas na profissão de taxista, que é o sistema mercantil escravocrata, onde as pessoas, para ingressar, têm que comprar ou alugar um táxi. E é a única profissão que tem uma segregação, né? Uma divisão entre auxiliar e titular. Nós não temos, em nenhum lugar do Brasil, somente taxistas. Nós temos pessoas que são quase 500 mil, taxistas auxiliares ou defensores ou outra nomenclatura, mas a maioria são taxistas auxiliares que pagam para trabalhar em táxi de outras pessoas. E a maioria dessas pessoas que alugam os táxis e os alvarás ou as autorizações no Brasil, elas não vivem da profissão de taxista, eles vivem do negócio táxi, do negócio dos alvarás. Então, eles só querem saber da profissão para explorar. Eles não têm nenhum interesse em valorizar a profissão de taxista, que em consequência vai valorizar o trabalhador taxista. E o serviço do taxista vai ter valor. Esses investidores não têm o táxi como ferramenta de trabalho. Para eles,
os exploradores, o táxi e o alvará ou autorização é um meio de explorar seres humanos. O Roger, a maioria dos taxistas auxiliares e titulares espalhados pelo país nunca se importaram pela profissão de taxista. A maioria sempre se importou em lutar por transformações de auxiliares em titulares, lutando por autonomia, por placas, por autorizações, alvarás. Nunca houve interesse da maioria dos trabalhadores em acabar com o sistema mercantil escravocrata. O que vale para essas pessoas é um pedaço de papel que é emitido injustamente pelo poder público municipal ou prefeituras. Então, a profissão nunca teve valor. Ela é classificada uma das piores do mundo e no Brasil não está entre as 30 melhores. Os falsos líderes de taxistas, que também são espalhados por todo o país, em todos os estados eles estão existindo e articulando, eles também nunca tiveram interesses em mudar essa questão, porque eles sempre receberam privilégios escusos, antiéticos e imorais para permanecer com esse modelo de segregação, de violações dos direitos humanos, e eles sempre colaboraram. A gente não pode mais continuar esperando nada deles. Eu ouço que vamos esperar, não tem que esperar ninguém. Nós temos que reunir pessoas que tenham o mesmo ideal e escolher o mais capacitado para que em cada estado a gente consiga. E a gente ocupar, na altura do campeonato, os sindicatos, nós vamos ter um trabalho gigante. Então, eu como representante no país da Ordem dos Taxistas do Brasil, eu recomendo que você e outros de todo o país que têm o mesmo ideal, o mesmo interesse, se reúnam e se organizem em associações para resolver um ou todos os problemas. Nós, da Ordem dos Taxistas do Brasil, já temos o nosso ideal, que é acabar com o sistema mercantil escravocrata, aplicar o nosso projeto que está publicado no YouTube e, mediante isso, transferir a profissão de taxista do poder público municipal para o poder público federal. Esse sistema, que está aplicado na profissão de taxista desde a década de 70, ele permite a vulnerabilidade de pessoas sempre estarem explorando os taxistas auxiliares e principalmente os auxiliares, e também os titulares que vivem dessa profissão. Então, em todas as partes do segmento da profissão de taxista tem exploração. Um deles também, além da alocação do táxi e dos alvarás, é a do taxímetro. As pessoas querem ganhar dinheiro. Você vê que é 200, 250 reais, todo ano tem que dar. Então, nós temos que resolver todos os problemas. E na profissão de taxista, tem muitos problemas para resolver. E os taxistas que se organizarem, eles têm que patrocinar essa luta. Porque, por exemplo, a empresa Uber tem escritório de advogados em cada estado. E os advogados não são americanos, são brasileiros, que trabalham para a empresa, para o cliente. Então, os taxistas terão também que eleger um representante e ter advogados, escritórios de advocacia, para poder entrar nessa batalha. Sempre obtendo conhecimentos, estratégias para que possa produzir sabedorias. E para terminar
essa resposta ao seu áudio, eu digo para você, Roger, que os primeiros a ajudarem a essa situação são aqueles taxistas auxiliares titulares, principalmente os titulares, que defendem a limitação de táxi por habitantes, não se importam com os taxistas ruins, com as violações de direitos humanos na profissão, e só se importam com o alvará, com a autorização e etc. Nunca se importaram com a profissão, que ela seja da mesma forma que funciona perfeitamente em todas as outras opções no Brasil e em outros países. Então, termino aqui a apresentação dos argumentos sobre o seu áudio que você divulgou, para que a gente possa compreender essa situação existente, que é um dos problemas na profissão de taxista, que é necessário nós termos o Conselho Federal dos Taxistas do Brasil, que tenha, através de uma organização que é essa Autarquia Pública Federal, funcionários desenvolvedores do aplicativo oficial para chamar taxistas em todo o território brasileiro, porque o SP Táxi não é aplicativo da profissão de taxista, é um aplicativo do município ou da Prefeitura de São Paulo. Da mesma forma, o Táxi Rio aqui do Rio de Janeiro não é um aplicativo da profissão de taxista, é um aplicativo da Prefeitura do Rio. Em território brasileiro não tem aplicativo da profissão de taxista. Todos são de empresas privadas, a maioria, e de algumas empresas que querem promover a escravidão moderna, como é o caso do SP Táxi e o Táxi Rio, que eles violam os direitos humanos. Roger, um fraterno abraço para você. Estou à disposição sempre que precisar. Um abraço.